Rapaziada, vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre Extermínio, A Evolução, filme aí de 2025, dirigido pelo Danny Boyle e escrito pelo Alex Garland. Alex Garland, esse cara é foda, tá bom? Ele dirigiu Ex Machina de 2016, se eu não me engano, que é um puta filme. Ele dirigiu ano passado Guerra Civil com o Wagner Moura, que foi tranquilamente um dos melhores filmes aí do ano passado também. E esse ano ele dirigiu aí O Tempo de Guerra, que eu achei um excelente filme também. É um filme que eu acho que daria muita discussão, eu queria muito trazer pro canal. Se vocês quiserem que eu faça, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que é um filme que traz muita discussão também. Cara, inclusive, tanto o Danny Boyle ou o Alex Garland, eles estão até no meu caderninho de diretores favoritos. Eu tenho um caderninho, eu realmente anoto todo diretor que fica no meu radar. Aí sempre quando eu vejo um filme que eu gosto muito, eu falo, mano, quem dirigiu esse filme? Porra, é o Inharrito? Deixa eu anotar aqui, é o Inharrito. Próximo filme do Alejandro Inharrito, eu preciso ver no cinema. Que filme que o Inharrito dirigiu? Ele dirigiu o Birdman? Deixa eu assistir o Birdman. E tanto o Danny Boyle quanto o Alex Garland, eles entram direto no meu radar também. O Danny Boyle dirigiu o maravilhoso Quem Quer Ser um Milionário, que ganhou o Oscar naquele ano de melhor filme. Cara, o primeiro Extermínio de 2003, eu fiquei um tempão procurando esse filme pra assistir, simplesmente não tinha em absolutamente lugar nenhum. Não tinha em streaming, não tinha pra DVD, não tinha pra Blu-ray. Eu revirei o mundo da internet nesse filme, daí eu acabei achando daquela forma clandestina que a gente fazia antigamente. Só que, cara, quando eu dei play, a imagem simplesmente tava horrível, tava insalubre, tava inassistível. Daí beleza, eu deixei quieto, passou um tempinho, esse filme entrou acho que mais ou menos uns 3 meses atrás na Universal Plus, que é um streaming da Universal, e tem também uma assinatura com o Prime Video, inclusive eu recomendo, tá? Você consegue pegar uma semana grátis lá e tá tudo certo, é muito bom. Daí quando eu dei play no filme, pra minha surpresa, o que eu tava assistindo 3 anos atrás, com aquela imagem horrível, realmente é o filme é feio pra porra. É uma decisão estética? Sim, é uma decisão estética, mas puta que pariu, cara. Cara, esse filme é feio. Mas a história dele é boa. A história principal do filme começa com o Jim, que é o personagem vivido pelo Cillian Murphy, ele acordando no hospital de um coma, e percebe que tem alguma coisa de errada com o mundo, mais especificamente com Londres. Ele encontra Londres completamente abandonada e à medida que a história vai seguindo, ele vai descobrindo que a humanidade foi completamente infectada, que um vírus foi solto e mais especificamente o vírus da raiva, causando uma epidemia de zumbis. E por que eu falo zumbis entre aspas? Porque o filme em absolutamente nenhum momento fala a palavra zumbi. Muita gente coloca esse filme como um clássico, como um dos melhores filmes de zumbis dos últimos tempos, ou de todos os tempos. Ah, mas é um dos melhores filmes de epidemia já feito. Cara, pra ser sincero, eu não participo desse grupo não. Eu acho um bom filme, eu acho que é um filme que se você pega pra época dele, é um filme que tem coisas bastante originais, e muitos filmes, ou até mesmo séries, beberam muito na fonte desse filme. Seja o Madrugada dos Mortos, seja o próprio Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, do Edgar Wright, que é um filme que eu amo. Seja o próprio The Walking Dead, do próprio Rick acordando num coma no começo da série, no hospital, exatamente igual no começo aqui do filme. E até também o próprio Guerra Mundial Z de 2013, dirigido aí pelo Mark Foster, que se inspira muito também nos zumbis, que no caso são aqueles zumbis mais agitados, aqueles zumbis mais velocistas. Mas, cara, eu não tive, pra ser sincero, um brilho tão grande com esse filme. Eu acho que o Cillian Murphy tá excelente no filme. Zoeira à parte, falando sobre a fotografia do filme, eu sei que é uma coisa que eles tentam fazer uma parada mais crua, que eu acho que funciona. Mas é um filme que, cara, sinceramente, eu não tive nenhum brilho com ele. É um filme que eu acho bom, é um filme que, pra época, sim, ele é bem original, mas eu acho um filme legal e tá tudo bem. Em 2009 veio o Extermínio 2 e, pra ser sincero, eu não fazia ideia que esse filme existia. Eu descobri faz mais ou menos 2 semanas. Eu achei, na real, que o Extermínio a Evolução, que a gente vai falar hoje, era o segundo filme. Eu procurei pra assistir esse filme e não achei completamente nenhum lugar, nem baixando eu achei pra assistir esse filme. Esse segundo filme é dirigido pelo Giancarlo Fresnadilo. Eu sei que o Jeremy Renner tá no filme, mas é um filme que quando eu achar pra assistir, pode ter certeza que eu dou um playzinho, mas infelizmente não tem absolutamente nenhum lugar. Mas já pulando até agora pro terceiro filme, que eu vou considerar o canônico aqui, tá bom? Porque aqui volta o próprio Danny Boyle na direção e volta o Alex Garland na direção. Eles não participaram do segundo filme, no caso, nem dirigindo, nem escrevendo. Então, cara, eu vou considerar esse terceiro filme aqui como o segundo filme. Fechou? Cara, mas vamos lá, já falando sobre esse terceiro filme, é que a gente acompanha o personagem do Spike e do Jamie, que é vivido tanto pelo Alf Williams quanto pelo Aaron Taylor-Johnson. Inclusive, só fazendo um adendo aí sobre o Aaron Taylor-Johnson. Cara, ele é um ator que eu nunca fui tão fã dele, pra ser sincero. Eu gosto dele no primeiro Kick-Ass, no segundo Kick-Ass eu já acho que ele dá uma... Não curto muito ele não. Não curto muito ele no Mercúrio, não curto muito ele no Godzilla. Mas, cara, desde o filme do Trem Bala, eu já acho que ele tá conseguindo dar uma mudada nos personagens dele. Surpreendentemente, eu curto ele no Craven, que não é um excelente filme, mas comparado aos outros filmes da Marvel na Sony,
é o menos pior. Eu acho que, surpreendentemente, ele faz um trabalho bom lá, e aqui eu acho que ele tá muito bem também. Eu acho que uma coisa legal que o próprio Danny Boyle e o Alex Garland conseguem fazer aqui, e eles fazem no primeiro filme também, é mostrar o quanto os personagens são falhos, o quanto a humanidade é falha, mesmo nesse momento de epidemia também. Eu acho que isso tá muito presente aqui, e tá muito presente no próprio personagem do Jamie, vivido aí pelo Aaron Taylor-Johnson. Mas voltando pra história, aqui o personagem do Spike e do Jamie, eles estão saindo pelo que o Jamie chama da primeira vez do Spike, que vai ser a primeira vez que ele vai matar um infectado, no caso aqui um zumbi. A partir daí a história começa a se desenrolar, tem uma trama com a mãe dele também, a Isla, vivida aí pela Jodie Comer. Ela, não entrando em spoiler, tá bom, mas isso eu imagino que esteja na sinopse ou também no trailer, isso não é nada que vai estragar a sua experiência, tá bom? Mas ela que tá com um tipo de doença que ninguém sabe muito bem o que que é, e o Spike tá destinado também, ele tá maluco pra tentar achar uma cura e pra tentar entender o que que ela tem. E é basicamente aí que os dois personagens saem pelo portão em busca aí do personagem do Kelson, que é vivido aqui brilhantemente pelo Ralph Fiennes. Sobre o Kelson rapidinho e sobre o Ralph Fiennes, eu acho que ele tá excelente aqui, mas é um personagem que não tem desenvolvimento nenhum, basicamente, mas eu imagino que eles estejam guardando ele um pouco mais pra uma sequência que já foi confirmada aí pro próximo ano. E cara, já tirando o elefante da sala, eu acho esse filme muito, mas muito melhor do que o primeiro filme, tá? Em questão de estética, em questão de energia, em questão de roteiro e até em questão, cara, do próprio visual do filme. Eu acho que esse filme, ele é cru, é um filme nojento, é um filme pesado, mas mesmo assim ele consegue ser estiloso, ele consegue ter um visual marcante. Uma cena nesse filme muito boa, sem dar spoiler mais uma vez, mas que o próprio personagem do Spike e do Jamie, eles estão correndo numa ponte, o nível da água já subiu pra ponte, então você tem um contraste da própria água com o próprio céu. E o fundo, cara, completamente saltado de estrela. É uma decisão estética muito boa. A cena em si é muito tensa também. O Danny Boyle, pô, ele é um excelente diretor. E aqui ele é muito feliz em usar planos mais fechados para dar aquela sensação de claustrofobia, que funciona muito bem. E para quando é cenas mais eletrizantes e energéticas, ele usa um plano completamente aéreo. E a própria montagem e edição também é muito eficaz. Cara, tem muito corte aqui, tá? Tem muito, muito corte, mas em nenhum momento você fica perdido, você consegue entender absolutamente tudo que tá acontecendo, diferente de muitos e muitos outros filmes aí. Esse filme, surpreendentemente, tem um momento ou outro leve também, com um pequeno humor, o que eu acho que funciona, porque pra um mundo que tá completamente em caos e pra um filme completamente pesado pra baixo, o personagem do Eric, vivido aí pelo Ed Running, eu acho que ele é completamente desnecessário pra trama principal, mas aqui eu acho que ele dá um contraste muito bom. Ele tem pelo menos 2 ou 3 piadas que funcionam muito bem. Tem uma piada, cara, envolvendo a harmonização facial que é completamente jogada, mas a piada é muito boa, o cinema riu alto nessa hora, a piada é excelente. E cara, esse filme pra mim, ele quase teve um final perfeito, que é o que eu gosto de chamar do corte perfeito. O que é o corte perfeito pra mim? Deixa eu pensar num filme que tem isso, um filme aleatório. No Limite do Amanhã, do Doug Liman. Cara, é um filme que eu amo, primeiramente, mas é um filme que assim, ele é um filme completamente mirabolante, é um filme que tem um final muito agitado, daí nos últimos 5 minutos ele vai descendo um pouco o tom, vai dando uma acalmada na história, pra chegar naquele final e ter um último corte perfeito. O que é o corte perfeito, mais uma vez? É quando você olha, o filme já aconteceu tudo que tinha pra acontecer, todos os arcos já foram concluídos, e você olha e fala, cara, pô, o filme podia acabar exatamente nesse take, nessa cena. I need to know now, now, can you love me again? E o filme acaba. Aqui eu achei que isso ia acontecer e infelizmente não acontece. Eu gosto do final desse filme, eu acho que tem um drama muito bom, principalmente na relação do próprio Spike e da Isla também. É um final muito bonito, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma conclusão de personagem muito bom, tem uma conclusão de arco legal lá. Eu tava torcendo pro filme acabar exatamente no momento e ele não acabou. O filme se prolonga por mais 2, 3 minutos e, cara, é completamente distoante o tom. Não parece o mesmo filme, dá uma puta quebrada. Cara, de verdade, não querendo parecer chato, tá? Mas assim, os últimos 2, 3 minutos pra mim foram completamente distantes, foram completamente frustrantes. Beleza, faz uma amarração com o comecinho do filme, com o personagem logo da primeira cena do filme, que eu imagino que poderia ter, mas porra, joga isso pra uma cena pós-crédito. Eu sei que tem que apresentar esse personagem, porque muito provavelmente ele vai ser relevante no quarto filme, mas de novo, cara, joga numa cena pós-crédito, não joga isso no final do filme. Parece outro filme, tá? Desculpa, parece outro filme, e eu realmente não gostei nem um pouco desse final. No geral, mais uma vez, é um filme muito bonito esteticamente, eu acho que o roteiro é muito feliz na parte dramática, eu acho que ele é muito feliz na parte de suspense, na parte de terror também. Não é um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele tem leves toques de horror, principalmente na parte dos infectados, na parte dos zumbis. Falando sobre os zumbis ou os infectados rapidamente também, eu acho que aqui todo o trabalho de design, todo o trabalho de maquiagem também, aqui, cara, mais uma vez, é um filme nojento, é um filme grotesco.
todos os zumbis aqui eles estão muito mais nojentos do que do próprio primeiro filme. Há um senso de realismo muito melhor também. Aqui você se sente parte daquele mundo nojento, aquele mundo asqueroso. Mas basicamente é isso, o filme estreia hoje, dia 19, muito provavelmente você vai estar vendo a crítica no dia 20, tá bom? Que no caso seria na sexta-feira, mas eu recomendo assistir no cinema. Esse filme, questão de som também, o Alex Garland sempre acerta nisso, tudo bem que esse filme não é especificamente dele, mas ele acerta sempre muito nisso, seja no Guerra Civil, seja no Tempo de Guerra, e aqui o design de som desse filme, toda a parte da mixagem faz uma diferença absurda você ver no cinema. Hoje eu pretendia trazer crítica também de Hélio, mas a sessão estava completamente lotada, eu acabei passando. Pretendo trazer na próxima semana. Na próxima semana também pretendo trazer crítica do Fórmula 1 e do Megan 2. Mas rapaziada, por hora é isso. Recomendo 100% o filme. Vai assistir no cinema. Se você tem gostado desse vídeo, dá um like aqui. Se inscreve no canal também. E até o próximo vídeo. Tchau!